Vamos conversar agora aqui no Novo Dia da CNN Brasil com o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz. Senador, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção aqui com a CNN Brasil. Eu queria perguntar ao senhor o que é que o senhor achou do evento de ontem no Rio de Janeiro, esse passeio de moto convocado pelo presidente Jair Bolsonaro, gerando aglomeração, e da participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que durante a semana pediu desculpas a vocês por ter entrado num shopping de Manaus sem máscara e ontem discursou sem máscara, general da ativa em manifestação política. Que balanço o senhor faz no domingo no Rio de Janeiro, hein, senador? Bom dia, Colombo, bom dia, Elisa, bom dia, Luciana, bom dia aos telespectadores da CNN. Primeiro, me solidarizar com o profissional que estava trabalhando, fazendo seu papel. Até esse tipo de coisa a imprensa tem que cobrir. Cobrir mau exemplo, porque aquilo não era aquilo só era mau exemplo, né? Infelizmente, a imprensa tem que cobrir o mau exemplo também, né, no Brasil. Mas eu quero me solidarizar com esse jornalista e com todos aqueles que já foram agredidos de uma forma ou de outra. O país sem uma imprensa livre, ele não trabalha, ele fica acuado e dependente da vontade do governador, do presidente de plantão. Bem, o que eu achei é que, se você analisar do ponto de vista das falhas que o Brasil tem hoje, das dependências que nós temos hoje, essa passeata de moto aí, essa aglomeração que foi feita, gerou algum emprego para o Brasil? Não gerou. Trouxe algum dos mortos à vida? Não. Vai evitar mortes pelo Covid? Não. O presidente, num esforço para fazer uma grande passeata, poderia se centrar naquilo que pode salvar vidas, que é trazer vacinas para o Brasil. E aquilo que nós viemos falando desde o dia do depoimento do Pazuello. Mentiu, estava com habeas corpus debaixo do braço, que permitia que ele fizesse gracejos, contando historinhas, todos os fatos que aconteceram durante os meses que ele passou à frente do Ministério. Ele criou uma versão. Tem uma boa mídia training, aliás, tem que saber quem são essas pessoas, porque são muito bons. Ele conseguiu ter uma versão, um manda, o outro obedece. Ele criou uma versão para isso e acha que enrolou todo mundo, saiu aplaudido como herói por aqueles que torcem pelo caos, que torcem pelas mortes, que torcem pelo óbito. Eu diria que esse evento que eu estou vendo aí, os motoqueiros do apocalipse, isso que é a grande verdade, estavam aí festejando as mortes. Eu queria ainda me ater à conduta do general Eduardo Pazuello, do ex-ministro, agora eu falo como ex-ministro, e a Luciana falando aqui. Justamente porque o senhor teve contato direto com o comandante do Exército na época, o senhor que trouxe aquela notícia, inclusive ao vivo aqui na CNN, de que ele não iria depor porque teria tido contato com 2 assessores que teriam tido Covid-19, por isso atrasou o depoimento dele mais uma vez, e agora ele vai para uma passeata com aglomeração e sem máscara, depois de ter pedido desculpas lá na CPI por não usar máscara mais uma vez. Queria que o senhor avaliasse essa conduta dele e também se ele vai ser reconvocado, por que seria reconvocado e por que o senador Randolfo Rodrigues diz que ele é um candidato forte ao indiciamento. O senhor concorda? Concordo sim. Primeiro, você lembra que o senador Eduardo Braga fez uma pergunta, perguntou ele, ministro, o senhor tem que pedir desculpa pelo ter entrado no shopping em Manaus, onde nós tivemos uma crise grande de Covid, onde muitas pessoas vieram a óbito, inclusive de pessoas sem oxigênio. Aí ele disse o seguinte, ele contou, olha, eu estava no meu carro, caiu a máscara, pisoteei, aí eu saí, entrei por uma porta lateral e estava a 8 metros para comprar uma máscara. Aí, nesse inteirinho, como eu sou uma pessoa conhecida, eu fui fotografado e aí eu quero aqui dizer que foi um ato falho e tal, deu uma desculpa qualquer. Eu vou perguntar ao Pazuello
se o presidente Bolsonaro estava vendendo máscara, porque ele subiu no palanque sem máscara e não comprou nenhuma máscara lá. Então não tinha ninguém, eu não vi ninguém naquele palanque vendendo máscara, né? Não tem, olha, você vê aí nas imagens, ninguém está vendendo máscara, mas ele está ali fazendo gracejo, rindo. Essa é a missão cumprida dele, né? Ele cumpriu uma missão, ele disse, o senhor foi demitido por quê? Missão cumprida, né? Aquela forma arrogante de falar, sim, imposta a voz para mostrar a autoridade. Não é impostando a voz, não é gritando, não é falando bonito que você mostra a autoridade. A autoridade você mostra quando as pessoas passam a te respeitar e a te seguir como uma liderança. Então, não tenha dúvida que ele será reconvocado porque ele mentiu. Ele mentiu e mentiu muito. E aqueles que mentem na CPI, com certeza absoluta, serão indiciados. Então, ele é um caso, para mim, você vai chamá-lo novamente, iremos chamá-lo novamente, mas espero que dessa vez, não com um habeas corpus de braço do braço. Espero que ele chegue lá sem nenhuma proteção ante falar a verdade e dizer por que tantas mortes, por que não comprou vacina, por que não seguiu os protocolos internacionais, por que seguiu fielmente as ideias. Porque você pode errar, eu repito isso muito, você pode errar, principalmente militar, pode errar por ação, por omissão, mas por obediência. E a obediência dele é vergonhosa em relação ao que está acontecendo no Brasil. Senador Omar, olhando agora para frente, para os próximos passos da CPI da pandemia, a oposição à CPI, né, os críticos a essa comissão, que dizem que a CPI é um vexame, que os brasileiros não estão felizes com a CPI, que não vai dar em nada, que é só tempo perdido, eles também exigem que prefeitos e governadores sejam chamados para poderem explicar o que fizeram com as verbas, com os bilhões distribuídos pelo governo federal. Quando isso deve ocorrer, senador? Como devem ser os próximos passos daqui para frente? Todos aqueles que tiveram... Nós pedimos as informações de todos os estados e municípios, acima de 200 mil habitantes. Baseado nisso, fatos correlatos que tenham com a pandemia, recursos do Covid principalmente, sim, serão analisados um por um. E aqueles que tiverem que ser chamados, serão chamados. Em relação ao meu estado, especificamente, o Amazonas, ela está na CPI, porque ela entra na CPI, o estado do Amazonas, pela falta de oxigênio. Então, com certeza absoluta, os membros do governo do Amazonas terão que responder o que houve, quem falhou, porque a Secretaria de Saúde do estado do Amazonas disse que dia 7 comunicou ao Ministério a falta de oxigênio. O ministro disse que só recebeu essa notícia dia 10 à noite. E ainda falou que só foram 3 dias de falta de oxigênio, foram muito mais. Manaus ficou uns 15 dias, ou quase 20, com uma dependência, não só Manaus, o interior também. Tem município aqui que o avião saiu daqui para ir para Tefé, que é um município no Médio Solimões, e de lá teve que levar oxigênio para Quari, porque não pousa a aeronave à noite no município de Quari. Nesse trajeto, 10 pessoas morreram por falta de oxigênio. Então, tudo isso nós iremos investigar para que a gente não possa permitir que de novo aconteça isso. E eu tenho dito, isso aconteceu não só no Amazonas, mas em outros locais. Se houver, e espero que não tenha uma terceira onda, eu espero que governadores e prefeitos não tenham justificativa. Não haverá mais justificativa para a falta de oxigênio, caso, infelizmente, tomara que não tenha uma terceira onda. Senador, o Gustavo Uribe, nosso analista, tem uma pergunta também para o senhor. Gustavo. Bom dia a todos, bom dia, senador. Senador, tem uma questão que é uma dúvida de alguns técnicos do Senado, se realmente governadores e prefeitos podem ser convocados para a CPI. Por quê? Porque já houve um caso precedente que foi em 2012, quando o ex-governador do Goiás, Marconi Perillo, conseguiu uma autorização no STF para não depor. Na época, o argumento dele na CPI do Cachoeira é de que o chefe de um poder estadual não pode ser obrigado a depor convocado pelo Congresso Nacional. O senhor teme a possibilidade de uma judicialização desse caso?
Sim, tudo é possível, né? Você está vendo que a simples convocação de um ministro da pasta, né, que nós estamos investigando, ele teve um habeas corpus e ele podia ficar calado, mas quando ele senta ali à mesa e eu leio dizendo para ele que ele está sob juramento, e depois eu digo sobre o habeas corpus, tal, ele vira e diz, não, mas eu vou responder a tudo. Porque ele já foi preparado para mentir. Então, por isso que ele respondia tudo. Ele sabia que ele não podia ser constrangido, correto? E isso aí fez com que ele pudesse falar aquilo que ele bem entendesse. É o mesmo caso com a doutora Mayra. Amanhã, ela conseguiu também um habeas corpus, né? Para não falar sobre o que ela está sendo investigada pela Procuradoria-Geral da República. E nós vamos tentar. Ela usou Manaus como cobaia naquele Tratocov, que até hoje eu não sei o que é esse Tratê. Eu sei que o COV deve ser Covid, né? O Tratê eu não sei o que é, que ela criou um aplicativo que detectava ou insinuava que a pessoa estava com Covid e já entrava com aquele tratamento precoce, né? Sem responsabilidade nenhuma. Então, isso será uma das análises que nós faremos amanhã, mas em relação a governadores, nós iremos convocá-los. Agora, se o Supremo decidir que ele não pode ser ouvido por causa disso que você levantou, aí é uma outra coisa, Gustavo. Eu, sinceramente, não posso fazer análise antes que tenha essa decisão do Supremo. Espero que não tenha. Espero que os governadores que forem à CPI possam contribuir, dando informações e dizendo o que aconteceu de fato, para que a gente tenha uma base legal para poder fazer um relatório final. E aquelas pessoas que forem responsabilizadas serão indiciadas pela CPI e a gente possa também criar projetos para que não possa acontecer de novo o que está acontecendo hoje no Brasil. Senadora Basília Rodrigues vai fazer uma pergunta ao senhor agora. Oi, Basília, bom dia. Oi, bom dia. Senador, muito bom dia ao senhor também. Ao subir ontem, naquele tipo de palanque ali com o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde deu aí uma demonstração política, apesar do discurso dele ter sido bem curto. Há apoiadores de Pazuello que têm o incentivado a concorrer ao governo do Amazonas no ano que vem. O Amazonas, que é o seu reduto eleitoral, o senhor é um dos políticos amazonenses mais conhecidos do país. O senhor vê essa pretensão política em Pazuello e o apoiaria em uma eventual candidatura em 2022? Eu apoiar? Não. Se o senhor vê essa pretensão política e se o senhor vê chances aí dele formar coligações, apoios ali no Amazonas. Isso é uma decisão dele e eu não estou aqui para falar sobre política, eu estou aqui para falar sobre uma coisa grave que está acontecendo. Está morrendo gente. Vamos chegar a 450 mil pessoas hoje mortos. E nós estamos falando questão eleitoral, aí eu não vou politizar essa posição que eu estou agora nesse momento, que termina daqui a 2 meses. Tomara que a gente em 3 meses consiga chegar a conclusões que não precisa nem prorrogar a CPI. Eu não vou politizar. E questão de apoio ou não, hoje, nesse momento, eu estou muito mais preocupado em a gente poder fazer um trabalho sem politização. Eu tenho evitado a politização, tenho pedido para não se politizar. Agora, a decisão do general Pazuello, uma decisão que ele toma lá, eu não tenho relações políticas com ele, não comungo com os pensamentos dele, né? Então não tenho por que estar aqui falando sobre questão eleitoral do ano que vem. Eu não me permito estar discutindo isso nesse momento. Senador, pelo que o senhor conseguiu ouvir até agora dos depoentes na CPI,
É possível fazer uma avaliação, ainda que não definitiva, sobre o processo de compras de vacina pelo governo brasileiro? O senhor acha que houve competência, nós fizemos o que deveria ter sido feito, nós tratamos esse processo da forma adequada? É possível já enxergar dolo em um eventual equívoco cometido nesse processo de aquisição de vacinas? Com certeza, Colombo. Até quinta-feira o doutor Dimas Covas já confirmou ontem à noite, foi confirmado do secretário do governo Dória, que o doutor Dimas Covas estará quinta-feira e nós saberemos realmente aquela conversa, né, que o presidente disse no dia, não, quem manda sou eu, não vou comprar essa vacina chinesa, e hoje, se tem milhões de brasileiros vacinados, devemos essa vacina chinesa, a Coronavac, né? Até porque a Pfizer já é de conhecimento público que as pessoas não se interessaram em comprar a vacina, né? Ficou ali uma conversa, uma última pergunta que eu fiz ao Pazuello, me diz uma coisa, se você estava tratando da compra da Pfizer, por que o Fábio Van Garten, ele estava também fazendo reuniões paralelas dentro do gabinete dele, tratando do mesmo assunto? Aí ele disse, eu não sei o que ele está fazendo. Quer dizer, o que nós sabemos, e isso está claro não só para nós da CPI, mas para a maioria da parcela brasileira, é que eles nunca apostaram na vacina, eles apostavam, vou repetir, o governo apostou na cloroquina, tratamento precoce e imunização de rebanho. Eles não apostam nem no isolamento, nem no uso da máscara, nem no uso do gel. Eles não apostam nisso. Muito menos na vacina, veja bem. Eles não apostam no uso da máscara, imagine o uso da vacina. Então, e aí hoje fica mais ou menos esclarecido que o Arthur Weintraub, ele foi a pessoa que ficou encarregado pelo presidente de estudar a cloroquina. Disse, olha, estuda isso aí. Você vê aquela conversa que ele tem, que saiu esse vídeo aí esse final de semana, que eu vi o vídeo. Então, nunca houve, Colombo, vontade do governo em comprar vacina. Veja bem, esse esforço que o presidente faz em fazer essas passeatas de motocicleta aí e mostrar que parece que está tudo bem. Você tenha conhecimento de algum país, seja ele um grande país ou um pequeno país ou uma republiqueta qualquer que existe no mundo, e um presidente está tomando essas atitudes, querer mostrar força política no momento que tem gente morrendo no Brasil por causa de uma doença que a gente não tem conhecimento dela profundamente ainda. Você não tem conhecimento. É o único presidente na América do Sul que faz isso. Na América Central ninguém faz, na América do Norte muito menos. País da África, nem nos países ditos totalitários, você vê um presidente fazer isso. Em pleno domingo, em vez de concentrar esforços. Olha, Colombo, eu fui governador, eu sei a força que um governador tem. Imagine um presidente do Brasil. Você acha mesmo, Colombo, se o presidente, vendo uma pandemia dessa, o ministro Pazuello diz na CPI, olha, eu falava com o presidente uma vez por semana, talvez de 15 em 15 dias. Meu amigo, eu já falei isso em outros locais, quando tinha um problema aqui, uma rebelião num presídio, eu falava 50 vezes num dia com o secretário de segurança. Eu ligava todo, como é que está aí? Tem reféns? Tem alguém ferido? Quem está negociando? Eu cansei de fazer isso em vários outros eventos que o Estado tinha. Numa cheia, por exemplo, que está tendo aqui no Estado do Amazonas agora, eu passava o dia todo ligando para os prefeitos, como é que está aí, o que está havendo? Né?
Tem o que vocês estão precisando? Vamos ao governo federal pedir não sei o quê. Eu me mobilizava. Não era que ia ter vítimas fatais. A enchente e a seca no meu estado é uma coisa secular, sempre teve. Não é uma coisa nova para nós. Só que muitas pessoas que vivem em situações precárias sofrem muito com isso. E ninguém vive em cima do igarapé porque gosta de viver em cima do igarapé. Ninguém vive à margem do rio, tendo cheia e seca, porque gosta de viver. É porque a necessidade impõe aquela família a morar naquele momento ali. Porque se ela tivesse condições, tenha certeza que ela moraria num lugar seguro para ela e para os seus filhos. Esse é um ponto. Aí o presidente do Brasil, voltando à sua resposta, Colombo, se eu fosse o presidente, não tem um país do mundo, não tem um líder mundial que não atenderia um telefonema do presidente do Brasil. Nenhum. Todos atenderiam. O presidente era para ligar: Biden, eu estou precisando de vacina, me ajude. União Europeia, eu estou precisando de vacina, me ajude. China, presidente da China, o primeiro-ministro da China, dizer: olha, nós vendemos commodities para a China, nós entregamos para vocês, nós entregamos carne, frango, nós entregamos soja, nós entregamos ferro, nós precisamos de vacina, nós queremos vacina de vocês. Nós vamos trocar vacina por ferro, vamos trocar vacina por soja, vamos trocar vacina por gado, por frango. Uma decisão do presidente nesse sentido mobilizaria toda a sociedade ao lado dele. Mas não é vacina, é salvar a vida. A vacina salva a vida, a vacina salva a vida. Isso. Nunca houve vontade do governo de comprar vacina. Está provado isso. Senador, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Uma ótima semana de trabalho para o senhor na CPI. Nós vamos continuar juntos acompanhando as sessões a partir de amanhã, bem cedinho. Mais uma vez, obrigado pela atenção aqui com a CNN, senador. Colombo, Elise, Luciana entrou, quem mais entrou? A Basília Rodrigues e o Gustavo. A Basília e o Gustavo, né? Isso. Eu quero agradecer as perguntas e dizer que nesse momento eu estou no melhor estado do mundo, que é o estado do Amazonas, né? Aqui o clima é delicioso, diferente de Brasília, que é seco, aqui é úmido. E hoje à tarde estarei indo para Brasília e à noite teremos uma reunião. E amanhã, se Deus quiser, nós possamos fazer um bom depoimento da doutora Mayra. Muito obrigado pelo espaço e até um outro dia. Até. Obrigada. Bom dia. Bom dia.